tradicional como Minas, como Itajubá, mas não conservador. Procurou seguir a direção do vento, não inovou. Sondado de costume na política por forças diversas, foi insondável na intimidade, pois como compreender alguém que morou 47 anos na mesma casa, relativamente modesta, e gostava de pescar sozinho no rio Sapucaí e se isolar em uma cabana na Serra da Mantiqueira? Para bem contar a história de Venceslau, convém dizer um pouco sobre Brasópolis, chamada Freguesia de São Caetano da Vargem Grande, quando de seu nascimento. Virou município em 1901 graças à liderança de seu pai, o coronel da Guarda Nacional Francisco Brás Pereira Gomes, que antes fora deputado provincial por muitos anos, no tempo do Império. Em 1909, Venceslau, governador de Minas, muda o nome do lugar para Vila Brás para homenagear o pai, ainda vivo. O poder local, a partir de 1914, é herdado pelo também coronel da Guarda Nacional, Henrique Brás Pereira Gomes, outro filho de Francisco. Em 1923, o nome passa a ser Brasópolis, agora como dupla homenagem a Francisco e a Venceslau. Brasópolis ingressaria no século XXI com plantações de banana e de eucalipto, o que parecia bom para animar a economia de seus 14 mil habitantes. Por ter cursado o preparatório e a faculdade de Direito em São Paulo, Venceslau de certo retornou a Minas com novas ideias. Não muitas. Casou-se com Maria Carneiro Santiago, filha de um major da Guarda Nacional da vizinha Itajubá. Ele tinha então 24, ela 17. A história de Brasópolis, dos Pereira Gomes, não é uma síntese ou uma paródia da história do Brasil. Antes fosse. O ano em que Venceslau Brás Pereira Gomes foi eleito presidente da República como candidato de consenso nacional, 1914, era o último do desastrado governo Hermes da Fonseca, que registrou brigas violentas entre facções regionais e força bruta contra opositores de expressão nacional. A economia e a política estavam uma bagunça. Em Vila Brás, nessa época, reinava a paz. Quem colocara Hermes na presidência fora o senador gaúcho Pinheiro Machado, dono majoritário das lealdades políticas de norte a sul do país. A escolha fora tramada com o presidente Afonso Pena, mineiro, ainda vivo. Pena morreu de desgosto quando soube, desgosto pela péssima escolha, desgosto maior por saber que seu conterrâneo Venceslau Brás topara servir-se na chapa. Judas de Minas, apelidaram Venceslau os mineiros adversários do militarismo e do mandonismo de Machado. O então governador de Minas não se achava traidor. Não perderia um minuto pensando na mágoa eternizada de Afonso Pena quando estivesse pescando no Sapucaí. Pensaria no peixe a ser pescado. Se podia ser vice-presidente, melhor puxar logo o anzol. Se Pinheiro Machado lhe emprestava a vara de pesca, só cabia-lhe ser grato, não necessariamente para a vida toda. Nada como paciência de pescador. Os desastres do governo Hermes enfraqueceram o poder do senador. Seus adversários, de correntes diversas entre si, buscavam alguém que fosse amigo de todos, de ninguém em particular, encontrando em Venceslau o homem certo das horas incertas. Acabou tendo apoio do próprio Machado, só escolheu lado depois de eleito. Tinha de decidir se o governo fluminense ficava com Nilo Peçanha ou com Feliciano Sodré, respectivamente desafeto e aliado do manda-chuva gaúcho. Escolheu Nilo. Era a direção do vento, ele notou. Para se fazer popular logo de partida, pediu ao Congresso uma redução de 50% no próprio salário, a título de sacrifício pessoal para a recuperação do estado de penúria do Tesouro Nacional. Deputados e senadores acharam demais.
concederam 20% de corte. Demagogia? Sim, mas o vento da opinião pública achou bonito. Com seu governo, começara a Primeira Guerra Mundial. Foi pressionado a também escolher lado. O que faria? Tarde, mas faria. Demorou a despachar socorro aos aliados para lutar contra a Alemanha. Tanto que, quando os militares brasileiros chegaram, a guerra tinha terminado. Entre mortos e feridos, a guerra na Europa prejudicou o comércio exterior brasileiro. A economia andou de lado nos 2 primeiros anos do mandato, se recuperando no terceiro às custas de um novo plano de drenagem de dinheiro público para a valorização artificial do café. Também se beneficiou da natural substituição de importações, vento forte nas velas da indústria nacional, que já vinha bem de antes. A propósito, Venceslau era também industrial, tendo fundado mais de um empreendimento, com principal foco no ramo têxtil. A redução da oferta e consequente inflação de alimentos de base importada, como os derivados do trigo, respondeu o presidente com medida extremamente danosa à confiança entre os agentes econômicos, a economia em longo prazo, o tabelamento de preços. Menos mal que o escopo da medida foi limitado. Em 1916, chegou ao fim a Guerra do Contestado, que seria melhor descrita como Guerra no Contestado, pois Paraná e Santa Catarina nunca cogitaram a loucura de levantarem armas um contra o outro. O movimento reprimido por grande contingente do Exército não deve ser comparado ao episódio em torno de Canudos, de 2 décadas antes, quando o arraial de Belo Monte foi massacrado sem representar perigo real à ordem. Os evocadores da memória do monge José Maria tomaram a iniciativa em mais de um ataque a indústrias, povoados e fazendas catarinenses. Proclamavam um programa revolucionário de confrontação. A nenhum governo seria dado escolher. Era preciso proteger as povoações e propriedades assediadas pelos rebeldes. No caso do contestado, prevaleceu no final a tática de cerco prolongado, evitando mais mortes em confronto aberto. Venceslau Braz aproveitou para posar com os governadores de Santa Catarina e Paraná para a assinatura de um tratado de limites entre os 2 estados, que não era um acordo, mas espelho de decisão anterior do Supremo. Assim, a imagem do presidente foi afetada positivamente pelo contestado e ainda manteve os militares ocupados em trincheira legalista. Após o final de seu quadriênio, tendo indicado o primo Delfim Moreira para vice da chapa com Rodrigues Alves, eleita, mudou-se para a Casa de Itajubá, cuja construção finalizara em 1912, pensando na aposentadoria. Apoiou o golpe de 1930, tendo articulado um ano antes o apoio de Minas à candidatura de Getúlio, a quem voltaria a emprestar apoio na eleição direta de 1950. Sua simpatia era pelos militares, que o tinham como um presidente simpático às suas causas. Instalado o novo regime, liderou a Legião Mineira, movimento de apoio ao governo Vargas de inspiração fascista da Itália mesmo, original. Parece radical, mas era o vento predominante no tempo. Mais de uma vez se colocaria como alternativa a voltar à presidência ou ao governo de Minas. Se o chamassem, até cogitaram, não chamaram. Pescasse lambaris no rio Sapucaí. Venceslau Braz perdeu a esposa em 1925. Não se casaria novamente. A filha Maria Isabel cuidaria da casa até 1966, quando, aos 98 anos, ele partiria, comovendo o povo de Itajubá e de Brasópolis. A seu enterro compareceram os 7 filhos, 12 netos e 19 bisnetos. A família dispensou as honras fúnebres de chefe de Estado, não combinariam com a personalidade do pai. O mais longevo governante brasileiro
enquanto político, empresário ou pescador, sempre fora paciente. Se o peixe mordesse a isca, senão ele poderia ir para a cabana na serra. O clima de montanha preserva, não é lenda.